Se pluga aí, companheiro concurseiro, bom dia! Bem-vindo à aula de parte 2 sobre a Constituição Federal de 1988, dentro da matéria de Direitos Humanos para a prova de escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais. Tá? A gente vai falar hoje sobre o item 9 da apostila, para quem tem a apostila e quiser nos acompanhar. Para quem não tem, só nos acompanhar pelo vídeo. Okay? Essa aula vai ser exclusiva sobre o artigo 5º, porque ele tem 78 incisos, mais alguns parágrafos, tá? Então a gente vai ficar nele, só nele. Para quem não viu, eu tenho a aula de parte 1, que fala do artigo 1º ao 4º. Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo para quem ainda não assistiu, tá bom? Então, vamos lá na aula. A Constituição Brasileira de 1988, a gente vai falar sobre o título dos direitos e garantias fundamentais. Aqui o que é importante a gente saber? A diferença entre direito e garantia, tá? São duas coisas diferentes. O direito é o bem que eu tenho assegurado pela lei, é o bem tutelado pela lei. A garantia é uma forma que eu tenho de efetivar esse direito, de garantir que esse direito seja respeitado. Por isso o nome garantia, tá? Então, para ficar mais fácil, vou dar um exemplo. Eu vou escolher o direito à liberdade. E eu vou restringir um pouquinho o direito à liberdade e vou falar sobre o direito à liberdade de locomoção. Então, quando eu tenho esse direito à liberdade de locomoção ameaçado ou desrespeitado, eu posso usar uma garantia constitucional, um remédio constitucional, que é o habeas corpus. Outro exemplo pode ser, lógico, né? Outro exemplo pode ser o direito à informação. Então, quando eu tenho o meu direito à informação tolhido por algum agente público, eu posso usar uma garantia constitucional, um remédio constitucional, que é o habeas data. Então, diferenciado, então, direito e garantia, a gente vai falar um pouquinho bem pincelado, porque vocês já viram isso antes, nas aulas antes, então, para quem não viu, é só seguir a nossa playlist, tá? Também vai ficar a descrição dos vídeos aqui de direitos humanos, das aulas, os links vão ficar aqui na descrição, tá? Então, a gente vai falar sobre as dimensões ou gerações de direitos fundamentais, tá? Então, a primeira geração de direitos é a geração de direitos ligados ao princípio da liberdade, né? Então, esses direitos são os direitos civis e políticos, e eles precisam de uma atuação negativa do Estado. Então, o Estado se afasta, ele não interfere na vida do indivíduo para que esses direitos sejam garantidos. Por que esse afastamento do Estado? Porque esses direitos surgiram na época absolutista. Então, a gente tinha o direito todo centrado na mão de um monarca, tá? Na mão de um chefe de Estado ou chefe de governo. E como a gente tinha esse poder todo centrado na mão de uma pessoa, eram cometidos muitos abusos. Então, às vezes, pessoas eram torturadas, pessoas morriam, não tinha o direito à segurança ou tinha a sua propriedade tomada pelo soberano. Então, quando a gente vem com esses direitos, né, na verdade, a gente está limitando o poder do soberano. Então, o Estado, ele se afasta. Esses direitos são os direitos, como o direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança e direito à propriedade. Então, eles exigem uma atuação negativa do Estado, tá? Os direitos de segunda dimensão, eles surgiram quando a população percebeu que não bastava uma atuação negativa do Estado. Em alguns casos, o Estado ele tinha que ter uma atuação positiva, ele tinha que tomar alguma providência para que outros direitos fossem efetivados. Tá? Então, esses direitos da segunda dimensão, eles exigem que o Estado ele tome alguma providência para que esse direito chegue à população. Tá? Então, são os direitos mais ligados ao princípio da igualdade. Esses direitos são os direitos sociais, direitos econômicos. A gente pode pegar de exemplo
direito à previdência social, direito à assistência social, direito ao lazer, direito do idoso a uma assistência diferenciada, tá? Então, esses são os direitos de segunda dimensão ou segunda geração. Os direitos de terceira dimensão são os direitos coletivos e eles estão mais ligados ao princípio da fraternidade ou solidariedade, tá? Então, a gente pode citar como exemplo um direito ao meio ambiente sustentável ou, por exemplo, o direito à preservação do patrimônio histórico-cultural, tá? Então, é um direito de uma coletividade, tá? Quando a gente encerra os direitos primeira, segunda e terceira geração, a gente pode perceber que esses direitos são ligados a princípios, igual eu falei, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E aí a gente tem o lema da Revolução Francesa. Então, se a gente lembrar da Revolução Francesa, a gente vai lembrar das gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Os direitos de quarta geração surgem com a evolução da sociedade. Como a gente evolui, a gente começa a tratar dos casos de biogenética. Então, a gente começa a fazer exames de DNA, a gente começa a ter tratamento com células-tronco. Tá? Então, tudo que tiver relacionado à biogenética vai estar nos direitos de quarta dimensão. E tem alguns autores que defendem os direitos de quinta dimensão. Tem autores que falam que os direitos de quinta dimensão são considerados o direito à paz. E tem autores que falam que o direito de quinta dimensão são os direitos relacionados ao mundo digital, tá ok? Mas é só uma pincelada. A gente vai falar agora sobre o artigo 5º, que traz alguns direitos fundamentais. Então, vamos lá. Vamos ler o caput do artigo 5º e a gente vai explicá-lo, tá? Então, aqui, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Gente, toda vez que a gente for ler uma lei, for ler um artigo, a gente vai procurar destrinchar os conceitos, tá? Pra gente realmente entender o que tá falando aqui. Porque a partir do momento que a gente entende, a gente não precisa decorar, tá? Se cair numa prova alguma coisa diferente daquilo que você entendeu, você vai saber de cara. Então, vamos entender o artigo 5º. Tá falando aqui, todos são iguais perante a lei, aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, tá? Então, tá falando aqui tá dando aos brasileiros e também a quem tiver aqui no país uma garantia formal, tá? Uma igualdade formal. E o que é essa igualdade formal? Ela equipara todo mundo perante a lei. Eu não posso ter uma interpretação da lei para um de um jeito e para outro de outro jeito. Não. A regra eu interpreto a lei igual para todo mundo. Todo mundo tem que obedecer a mesma lei, tá? Claro que eu tenho exceções, tá? Aqui, quando a gente fala da igualdade formal, a gente tem que entender também que pode ter a igualdade material. O que é igualdade material? É quando eu tento equiparar pessoas desiguais, com necessidades diferentes. Então, em alguns casos, eu vou precisar de uma interpretação diferente da lei, tá? Para igualar uma pessoa a outra, mas não é a regra. A regra é a interpretação igual da lei para todo mundo. Quais são as exceções? Por exemplo, eu posso pegar uma exceção que foi a criação da Lei Maria da Penha, que assegura medida protetiva para mulheres, né? Por causa da condição dela um pouco mais frágil que a do homem, ok? Ou posso pegar, por exemplo, a assistência aos idosos, né? Quando a gente vai ficando idoso, a gente fica com uma certa debilidade física.
Então, eu preciso assegurar aos idosos algum tipo de assistência, algum tipo de interpretação diferenciada. Mas a regra é a interpretação igual, equiparada para todo mundo, tá bom? Então, e aqui também, ó, depois todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, eu tenho o seguinte pedacinho, né? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade. Então, aqui eu tenho destinatário desse artigo 5º. A quem se destina essa igualdade, né? A quem se destina esses direitos? Eles se destinam aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Aqui a lei colocou, a Constituição colocou expresso residentes no país, mas aqui a gente faz uma interpretação mais abrangente, tá? Então, um estrangeiro, por exemplo, que vem a passeio, que vem fazer turismo, ele tem também esses direitos assegurados. Então, não só são os residentes do país, é quem estiver aqui no Brasil, tá bom? Então, brasileiros ou estrangeiros que estiverem no Brasil têm esses direitos assegurados. Então, quais são, né? Inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aqui o caput do artigo 5º, ele já elencou alguns direitos fundamentais, tá? Ele elencou aqui porque, em tese, ele seria um pouco mais importante que os demais. E é importante a gente gravar quais são os direitos já tutelados de cara no caput do artigo 5º. Então, eu tenho lá direito à liberdade, tenho direito à segurança, tenho direito à vida, direito à igualdade e direito à propriedade. Gente, como que eu faço para gravar isso? Eu fiz um mnemônicozinho para vocês que chama LISVIP. L de liberdade, S de segurança, V de vida, I de igualdade e P de propriedade, tá? Cuidado para não confundir na hora da prova, tá? Às vezes eles trocam lá, por exemplo, propriedade por proteção e trocam segurança por saúde, tá? Então aqui não é saúde, tá? Saúde a gente vai lembrar que é um direito de terceira dimensão, ele vai ser tutelado mais pra frente, tá bom? Então, o direito tutelado aqui é o direito à segurança. Então, vamos passar para o primeiro inciso do artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Tá reforçando aquela igualdade formal, né? Que a gente viu no caput do artigo 5º. Então, a mesma interpretação que eu faço para o homem, eu faço para a mulher. Igual eu falei, essa é a regra, mas existem exceções. Mas eu tenho que lembrar que a regra está descrita aqui no artigo 5º, inciso 1º, tá bom? Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Princípio da legalidade. Eu faço o que está descrito na lei. Que eu vou fazer duas ressalvas. A primeira ressalva é a legalidade pro indivíduo, tá? Para mim é a legalidade individual. Então, quando eu falo da legalidade individual, o indivíduo, o cidadão, ele pode fazer tudo que a lei permite e tudo que a lei não proíbe. Então, se não está descrito na lei, se a lei se omitiu, ela não proibiu, não falou nada, o indivíduo ele pode escolher fazer ou não. Se a lei proibiu, ele não pode fazer. E se a lei permite, ele pode fazer. A segunda ressalva é para a administração pública. A administração pública não funciona igual ao indivíduo, ela tem limitações para que não ocorram abusos. Então, para a administração, funciona da seguinte forma: ela pode fazer tudo que a lei permite, tá? A administração pública só pode fazer o que está descrito na lei. Então, se a lei se omite, a administração pública não pode fazer nada, tá? A lei tem que trazer escrito que ela pode tomar aquela atitude. Então, princípio da legalidade, vamos passar agora para o inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Isso aqui é vamos colocar assim,
esqueci o nome, gente, a palavra fugiu aqui, mas é decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Né? Lá no artigo 1º a gente viu que um dos princípios fundamentais é a dignidade da pessoa humana. Quando eu tenho um Estado voltado, centrado no indivíduo, na dignidade humana, nos direitos inerentes à condição humana, eu não posso ter tortura, tratamento desumano ou degradante. Esse é simples. Então, o inciso 4 é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu posso me expressar, eu posso falar o que eu penso, mas eu tenho que me identificar. Porque se eu falar besteira demais, batatada demais, e a outra pessoa se sentir ofendida, né, ela tem o direito de me acionar judicialmente e de manifestar uma resposta sobre aquilo que eu disse. Tá? Então vamos para o inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Tá? Então aqui, ó, assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, tá? Então, se eu vou lá em rede nacional, falo um monte de batatada, de absurdo sobre outra pessoa, essa pessoa tem o direito também de ir em rede nacional e falar a resposta e dar a resposta dela, né? Esclarecer aqueles fatos, proporcional ao que eu falei. Tá? E também, além disso, essa pessoa que se sentiu ofendida, ela tem o direito de me acionar judicialmente e pedir uma indenização material ou moral. Material, em termos de patrimônio. Moral, quando eu ofendo a personalidade da pessoa. Tá? O 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Gente, o Brasil ele é um estado laico, quer dizer que o Brasil não elegeu nenhuma religião oficial. A gente quer garantir a diversidade. Cada um ele tem o direito de decidir o que fazer. Né? Ele pode se associar, ele pode praticar qualquer tipo de religião. A gente não discrimina. Não é isso que a gente quer o bem de todos, sem discriminação, um dos objetivos do nosso país, ok? Então, além de eu não poder discriminar, o Estado ele tem que garantir que essa pessoa consiga frequentar o culto religioso dela, tá bom? Esse é o inciso 6. Inciso 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação. Então, se a pessoa que estiver internada numa instituição civil ou militar, ela pode ter a assistência religiosa se ela quiser. É um direito constitucional. Tá? O 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. E vamos parar aqui. Ninguém será privado de direitos, tá? Então, por exemplo, eu tenho o direito de prestar concurso público, mas a minha religião não permita que eu exerça alguma atividade no sábado, por exemplo. Então, esse concurso ele tem que ser disponibilizado para mim aos domingos, tá? Eu não posso ser privado de um direito meu por causa de uma crença religiosa, de uma convicção filosófica minha, ok? A mesma coisa acontece, por exemplo, para quem vai servir o exército, né? Se você não serviu o exército, não comprovar que você serviu, você tem alguns direitos tolhidos, não é isso? Só que quando isso acontecer por motivo de religião, por motivo de crença filosófica, o que vai acontecer? Eles vão definir uma prestação alternativa, tá? E aí esses direitos seus não podem ser tolhidos, mas você tem que cumprir a prestação alternativa. Agora vamos ler o inciso todo. Tá? Então, inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Então, eu estou invocando essa convicção religiosa, filosófica ou política minha para não ter que servir o exército. Tá? Aí, se eu invocar para isso, eu vou ter direitos tolhidos, sim, tá? Mas, se eu invocar porque realmente
aquilo ali, eu exerço aquela religião, eu não tô pretendendo, não é fugir da minha obrigação, mas é garantir a minha convicção filosófica, a minha convicção religiosa, aí eu tenho uma prestação alternativa imposta e eu cumpro a prestação alternativa, tá? Que é o restante aqui, ó. Vou ler tudo de novo, tá? Para ficar mais claro. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, esse foi o inciso 8. Inciso 9. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, para eu me expressar, para eu exercer a minha atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, eu não preciso de licença e também não posso ser submetido à censura. Ok? Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, eu tenho esses direitos assegurados. Ninguém pode violar a minha imagem, ninguém pode violar a minha honra, ninguém pode violar a minha intimidade, tá? E se isso acontecer, se isso for violado, eu tenho direito a uma indenização, a exigir que aquela pessoa repare o dano que ela causou a mim. Tá? E essa indenização ela pode ser de cunho patrimonial, que é a indenização material, ou pode ser a indenização moral, quando atinge direitos da minha personalidade. Nome, imagem, honra, tá? Me causa danos psicológicos. Então, o inciso 10 de novo. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Agora, o inciso 11. Super importante, tá, gente? A casa é asilo inviolável do indivíduo, tá garantindo aqui a inviolabilidade da sua residência, do seu domicílio. Aliás, domicílio não, da sua residência. Bom, corta aqui, tá? Inciso 10. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. A regra, ninguém pode violar a casa de ninguém, tá? Então a casa é asilo inviolável, mas eu tenho algumas exceções, tá? Então o que são as exceções? São os casos que outra pessoa pode violar a casa de alguém. Quais são essas exceções, tá? Em caso de flagrante delito, então se ele está ocorrendo um crime, pode haver a violação da casa. Em caso de desastre, então se está acontecendo algum desastre, alguém pode violar aquela casa. E para prestar socorro, então se tem alguma coisa acontecendo dentro da casa e precisa de prestar socorro, auxílio a alguém, eu posso violar aquela casa. E também em caso de mandato judicial, só que o mandato judicial somente pode ocorrer a violação da casa durante o dia. A gente não vai discutir aqui o que é dia, o que é noite, tá? Porque não é alvo da prova suas, mas vocês têm que lembrar que é durante o dia, ok? Então, a regra é a casa asilo inviolável, mas eu tenho 4 possibilidades de violação, né? Flagrante, prestar socorro, desastre ou mandato judicial durante o dia. E eu também posso adentrar na casa de alguém sem que isso seja violação, desde que essa pessoa consinta. Então, nesse caso, não é violação, porque a pessoa consentiu. Aí eu posso entrar a qualquer hora do dia ou da noite, ok? Então, vamos lá para o inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Então, aqui
está garantindo a inviolabilidade da comunicação, inviolabilidade das correspondências. Mas, como toda regra, tem exceção, né? Então, vamos ler a exceção. Salvo, aqui ó, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. Então, eu posso ter a inviolabilidade das comunicações violada. Então, eu posso fazer uma interceptação telefônica mediante uma decisão judicial nos casos de investigação criminal ou instrução processual. Lembrando que a investigação criminal é feita pela autoridade policial, delegado de polícia. E a instrução processual é a coleta de provas durante o processo judicial, ok? Então, passando para o inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Gente, lembra que a gente falou lá que é um dos princípios fundamentais, né? Os valores sociais e da livre iniciativa, tá? Então, aqui eu tô garantindo um direito que está expresso em um princípio, que é o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas para eu exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, eu tenho que atender os requisitos que aquela profissão me exige. Por exemplo, eu sou um médico, eu tenho que ser formado em medicina e ter o CRM. Para eu ser um advogado, eu tenho que ser bacharel em direito e passar na prova da OAB, da Ordem dos Advogados. Ok? Então, tem que atender também os requisitos exigidos para cada profissão. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, eu posso ir no órgão público, pedir alguma informação, essa informação me ser dada, mas não ser dado para mim de onde que aquela informação surgiu, tá? Desde que aquilo seja necessário para o exercício profissional, tá? Então, quando for necessário ao exercício profissional, eu posso ter a fonte sigilosa. A informação me é dada, mas a fonte é sigilosa. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Liberdade de locomoção. Então, é assegurado, é livre a liberdade no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, eu posso entrar, permanecer ou sair e levar junto os meus bens, o meu patrimônio, ok? Inciso 16. Super importante também, viu, gente? Todos podem reunir-se pacificamente. Então, primeiro ponto, pacificamente, tá? Segundo ponto, sem armas. Aqui não fala arma de fogo, viu? É arma, qualquer tipo de arma. Então, se eu tô lá com uma foice, tá? Uma foice é uma arma. Se eu tô com uma faca, a faca é uma arma. Se eu tô com um canivete, quero usar aquilo como uma arma, aquilo é uma arma. Então, é uma manifestação, é uma reunião pacífica e sem armas, tá? Em locais abertos ao público, eu não posso invadir uma propriedade privada para me reunir pacificamente, né? Aí já deixa de ser pacífica, é uma invasão. Então, podendo em locais abertos ao público, independente de autorização, eu não preciso pedir autorização para ninguém, não preciso pedir autorização para nenhuma autoridade competente. Não pede autorização, lembra disso, viu? Não pede autorização, tá? Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, eu tenho 2 requisitos a cumprir, que é não frustrar uma reunião que já tenha sido marcada para o mesmo local, no mesmo horário meu, e também
Comunicar, viu, gente? É comunicar previamente à autoridade competente, tá bom? Então, a reunião, primeiro ponto, ela é pacífica. Segundo ponto, sem armas. Terceiro ponto, em local aberto ao público. Quarto ponto, eu tenho que cumprir o requisito de não frustrar outra reunião já marcada para aquele local. E o quinto ponto, eu tenho que comunicar à autoridade competente. Comunicar e não pedir autorização, tá ok? Então, vamos lá para o inciso 17, né? Aqui o 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. A de caráter paramilitar é uma associação em que eu armo as pessoas, faço uma associação armada, tá? Então, esse tipo de associação, ela é vedada. Mas eu posso me associar, eu sou livre para me associar, desde que não seja associações paramilitares. Tá? 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, para criar uma associação ou uma cooperativa, eu não preciso de autorização e o Estado não pode interferir na criação ou no funcionamento dessa associação ou dessa cooperativa. Vamos lá. O 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, pode acontecer duas coisas com as associações, né? Ela ser dissolvida compulsoriamente ou ter suas atividades suspensas. Mas isso só pode ocorrer por meio de decisão judicial. E no caso dela ser dissolvida compulsoriamente, só pode ocorrer no caso de decisão que já teve trânsito em julgado, ou seja, que não cabe, eu não tenho como mais propor nenhum recurso, tá bom? Então, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, não é decisão administrativa, é decisão judicial. Eu tenho que entrar com um processo na justiça, tá? Exigindo-se no primeiro caso, que é o caso da dissolução compulsória, o trânsito em julgado, ok? Então, para a dissolução compulsória da associação, eu tenho que ter o trânsito em julgado da decisão. Para a suspensão, não. O processo pode estar correndo e eu posso ter uma decisão que seja uma decisão interlocutória no meio do processo, tá? E a atividade dessa associação ser suspensa, ok? Então, vamos para o inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Eu não posso obrigar ninguém a entrar numa associação, tá? É o direito à liberdade, né, gente? Então, 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Está falando aqui, está dando legitimidade às entidades associativas para entrar com uma ação judicial defendendo os direitos e interesses de seus associados, ok? Então, a entidade associativa, ela pode ser parte legítima em um processo judicial no que tange a defender direito dos associados. 22. É garantido o direito de propriedade. Na verdade, aqui é um reforço, né, gente? Porque eles já têm ele lá no caput do artigo 5º, tá? Aqui é um reforço. 23. A propriedade atenderá à sua função social. Toda propriedade tem uma destinação social. E quando eu tenho uma propriedade, eu tenho que procurar saber qual é a destinação social que eu tenho que dar para aquela propriedade. E eu posso ser punida de alguma forma se eu não efetivar, se eu não procurar garantir, né, essa função social. Por exemplo, no caso de um imóvel, eu tenho um lote vago e não procurei saber qual é a destinação social que eu tenho que dar para aquele imóvel, para aquele lote vago. E aí a prefeitura pode me notificar
e me dá um prazo para que eu construa naquele local. Ou ela pode impor para mim o IPTU progressivo. Então, o IPTU ele vai aumentando progressivamente, tá? Até que eu cumpra a destinação social daquele lote. O 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, aqui está falando na Constituição que eu posso ser desapropriado de um bem meu, mas essa desapropriação ela tem que ocorrer por esses motivos aqui, ó, por necessidade pública ou utilidade pública ou interesse social. Necessidade, utilidade, interesse social. E além disso, essa desapropriação tem que ocorrer mediante justa e prévia indenização. Ok? Bora pro próximo. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior é posterior, tá, gente? Indenização ulterior se houver dano. Então, por exemplo, eu tenho um desastre acontecendo e eu tô numa avenida bem grande, tô no final da avenida, o desastre é lá no início da avenida, eu sou do bombeiro e eu preciso chegar lá para poder conseguir salvar alguém. Tá passando um carro, eu falo assim, ops, para aí, vem cá que eu preciso ir ali. Tiro o cara do carro, entro no carro e vou lá socorrer a outra pessoa. Se por um acaso, nesse caminho, ou chegando lá, cai, sei lá, desaba o carro, desaba o prédio em cima do carro da pessoa, o Estado, ele tem que ressarcir essa pessoa pelo dano que ela, ao patrimônio dela que ela teve, tá? Ela tem que ser ressarcido do prejuízo. Só que esse é posteriormente, tá? E se ocorreu o dano. Se eu peguei o carro dessa pessoa, cheguei lá na frente, salvei a pessoa e devolvi o carro sem danos, eu não preciso ter essa pessoa que teve o carro tomado, né, temporariamente, ela não terá indenização, tá? Não terá reparo porque não teve dano. Então, bora pro próximo. 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, está falando aqui que a pequena propriedade rural, quando trabalhada para a família, né, trabalhada pela família, ela não pode ser objeto de penhora, mesmo que eu tenha feito um financiamento para trabalhar aquela terra, tá? Então eu fiz um financiamento, comprei umas maquinazinhas, comprei sementes, comprei adubo e plantei a terra lá na minha propriedade rural, mas eu não consegui, aconteceu alguma coisa e eu não consegui pagar esse financiamento. A casa, ela não pode ser penhorada, a propriedade rural não pode ser penhorada para pagar esse financiamento. Lembrando aqui que a Constituição fala que a lei tem que definir o que é pequena propriedade rural. Então, eu preciso de uma outra norma para complementar essa norma aqui, ok? Então, tá. Então, vamos lá para o 27. O 27, aos autores pertence o direito exclusivo. Então, se eu sou autor de algum livro, eu tenho direito exclusivo sobre ele, a não ser que eu ceda esse direito para outra pessoa, tá? Mas o direito, a princípio, é exclusivamente meu. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, tá? E esse direito da reprodução, da publicação da obra do autor, ela é transmissível com a herança. Então, a partir do momento que aquele autor ele morre, os herdeiros têm direito à publicação, à reprodução das obras da pessoa que faleceu, tá? Então, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
Ah, tá, esse aqui, ó, pelo tempo que a lei fixar. Esse direito, ele não é infinito, tá? Ele não tem tempo indeterminado. Na verdade, a lei estabelece, tem uma lei, outra lei que complementa a Constituição, que estabelece o tempo que esses herdeiros ou que podem explorar esse direito de publicação, de reprodução da obra, ok? Depois disso, vira obra de domínio público. Ai, tomar uma água aqui, gente, peraí. Vamos lá. 28. São assegurados nos termos da lei: a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. Então aqui está assegurando o direito daquelas pessoas que trabalham em atividades desportivas, né? A voz, por exemplo, o Galvão Bueno na Globo, né? Ou então um programa de rádio, né? Ele tem aquele direito dele resguardado, tá? Ele tem o direito de ser remunerado por aquele serviço, por exemplo, tá bom? E também a proteção às participações individuais em obras coletivas. Então, por exemplo, se eu tenho um livro escrito por vários autores, né, uma obra coletiva, aquela participação individual dele também é protegida, tá bom? B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então aqui está defendendo o direito de fiscalizar economicamente as atividades que decorram dessas obras de participação coletiva, ok? Então, bora pro próximo. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, ao nome de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, os bens industriais, né, os projetos industriais, as invenções industriais, elas têm também direito resguardado, tudo para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, tá? Agora, lembrando que os inventos industriais, eles têm privilégio temporário. Esse privilégio, ele não é pela eternidade, ele tem um tempo determinado, tá ok? E aqui também, nesse inciso, está garantindo aqui o registro de nome, de marca das empresas, tá? E outros signos distintivos. Por exemplo, o Mzinho lá do McDonald's, né? Que é exclusivo do McDonald's. Ou o R da Riachuelo, tá? São signos distinguem aquela empresa de alguma forma, tá bom? Então, o 30, inciso 30, é garantido o direito de herança. Eu tenho direito à propriedade e também tenho o direito à herança, tá bom? Então, se eu faço um patrimônio razoável, eu tenho direito de passar esse patrimônio no meu falecimento para o meu filho. Meu filho tem o direito à minha herança. Então, vamos para o próximo, 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Gente, então se eu tenho um estrangeiro residente no país, a lei de lá do país dele é pior do que a lei brasileira no caso de transmissão de herança, eu vou usar a lei brasileira. Agora, se a lei dele de lá do outro país for mais benéfica para quem ficou, aí eu uso a lei de lá, tá bom? Isso está falando aqui. Então, vamos lá, 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Lembra que eu falei para vocês
da igualdade formal, né, que a lei iguala todo mundo, mas ele cria alguns mecanismos para igualar também materialmente as pessoas. Então eu entendo aqui que o consumidor ele tem uma situação de vulnerabilidade. Então aqui a Constituição já está tentando equiparar essa condição e falando que o Estado ele tem que assegurar na forma da lei a defesa do consumidor. Por isso que eu tenho órgãos de proteção ao consumidor, como por exemplo o PROCON, né? Então, e tem também, por exemplo, as agências reguladoras, né, que tem um atendimento ao consumidor, né, das empresas que elas fiscalizam. E aí você pode ir lá no site da agência reguladora e fazer uma reclamação, e a empresa que você fez a reclamação, ela tem alguns dias para responder, se não me engano, acho que são 5 dias úteis, tá? E ela tem que prestar uma resposta, senão ela sofre algum tipo de sanção. Tá bom? Então, até uma dica, se você tá com algum problema com a sua internet, com o seu telefone, algum tipo de transporte, você pode procurar a agência reguladora, o site da agência reguladora, e fazer a reclamação online. E a empresa, ela é obrigada a te dar um retorno, ok? E resolve rapidinho, viu, gente? Então, vamos lá pro próximo. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que são prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Vamos destrinchar esse inciso aqui, tá? Então, aqui tá falando que todos têm direito de receber informações, tá? Resguardando o direito à informação. O primeiro ponto, esse direito à informação, ele é referente a órgãos públicos. Os órgãos das instituições particulares, eles não são obrigados a fornecer informações sobre você, tá? Ou sobre interesse coletivo, tá? Essa obrigação são dos órgãos públicos. E eu posso pedir para os órgãos públicos informações sobre o meu interesse particular ou sobre o interesse coletivo ou geral. Por exemplo, um interesse coletivo ou geral, uma taxa de criminalidade, por exemplo, isso é de interesse coletivo. Ou, por exemplo, índice de desmatamento também é de interesse coletivo, tá? Então, esses tipos de informações, elas têm que ser prestadas. E quando eu peço esse tipo de informação, o funcionário que me atende, ele tem um prazo para me responder. E esse prazo ele é determinado por uma lei que complementa, né, esse inciso aqui, inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal. Se ele descumprir esse prazo, ele pode ser responsabilizado por isso. Mas, como toda regra tem exceção, eu tenho o direito de ir lá pedir informações, mas em alguns casos essa informação pode ser negada. Nos casos em que o sigilo da informação seja imprescindível, né, seja completamente necessário para manter a segurança da sociedade ou a segurança do Estado. Então, nos casos em que seja necessário negar a informação para manter a segurança do Estado ou da sociedade, o órgão público pode fazer, pode deixar de prestar a informação, tá? Próximo inciso, o 34. Aqui. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, tá? Então, não preciso pagar taxas para fazer petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Então, se eu tenho que fazer uma petição no executivo, no judiciário ou no legislativo para garantir um direito ou contra um abuso ou ilegalidade cometido por esse órgão, então que eu tenha visto de outro órgão, eu posso fazer e não preciso pagar nenhuma taxa por isso, tá bom? Outra coisa também outra petição que é assegurada sem taxa, né? É a obtenção de certidões em repartições públicas. E essas certidões, elas têm que ser para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, quando eu preciso de uma certidão para defender um direito ou esclarecer alguma informação de interesse pessoal, essa certidão, ela tem que ser gratuita. Por exemplo,
eu fui eliminado de um concurso público porque numa fase lá de investigação social, eu fui considerado inapto. Então eu entro com um pedido de certidão para esse órgão público para esclarecer qual o motivo, né, que eu fui eliminada do concurso, tá? Então essa certidão, ela não precisa do pagamento de taxa. Então vamos lá, próximo inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então aqui, ó, a lei não exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então toda vez que eu tiver um direito violado ou tiver o meu direito ameaçado, ele nem foi violado, ele foi ameaçado, eu posso entrar com uma petição ao Poder Judiciário, ele tem que apreciar essa demanda minha, desde que a demanda cumpra alguns requisitos, tá, gente? Mas ele tem que apreciar essa demanda, tá bom? Então, próximo inciso 34, ó, e 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, nenhuma lei pode passar por cima do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, tá bom? Então, por exemplo, se eu já incorporei um direito ao meu patrimônio, não tem uma lei que vai poder tirar aquilo ali, não, tá? Se eu já tenho uma sentença judicial definindo uma demanda, não tem uma lei que vai passar por cima dessa decisão judicial já transitada em julgado, não, tá bom? Então, por exemplo, se eu concluir um contrato, né, com a aquiescência das partes, não tem nenhuma lei que vai passar por cima da aquiescência, não era isso que eu queria falar, não, da vontade das partes, tá bom? Então, próximo inciso, 37, aqui, ó. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Os juízes ou os tribunais, eles são definidos anteriormente por lei, tá? Ou, às vezes, a competência deles também aqui na Constituição Federal. Então, o juiz, ele não pode ser escolhido para uma demanda específica. Não, eu ajuizo a minha demanda e essa demanda ela tem que ser ajuizada de acordo com a competência definida em lei, ok? Então, a gente não tem juiz ou tribunal de exceção. O 38, aqui fala sobre o júri. É reconhecida a instituição do júri como organização que lidera a lei. Assegurados. Então, aqui está reconhecendo a instituição do júri como um direito, né? Está previsto aqui no artigo 5º da Constituição Federal, tá? E o júri, ele é responsável por julgar os crimes dolosos contra a vida, ok? Então, crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri. E quando eu tenho o tribunal do júri, eu tenho alguns aspectos assegurados. Então, lá nas alíneas, ó, você lembra que eu falei para vocês da organização das leis, né? Lá na aula 1, então aqui tem as alíneas, ó. A linha a plenitude de defesa. Então, o réu, ele tem garantida, mesmo no tribunal do júri, a ampla defesa, tá bom? Ele não pode ter a defesa dele restringida. Então, além disso também, eu tenho assegurado o sigilo das votações. Por que eu tenho assegurado? O que acontece no tribunal do júri? A sentença, ela é definida por votação. Então, o júri decide por votação se o acusado é culpado ou não. Por exemplo, se sobre ele vão recair as agravantes ou vão recair as atenuantes, tá? Então, isso quem define é o tribunal do júri, é mediante votação, tá? E essa votação, ela é sigilosa, para quê? Para resguardar a integridade dos jurados, para resguardar a segurança dos jurados, tá ok? Então, o réu, ele não vê a votação, tá? Então, as pessoas também que vão assistir, porque a audiência é pública, né? Então, as pessoas também que vão assistir, elas têm que se retirar da sala para a votação.
Outra coisa também que é assegurada é a soberania dos vereditos. Se o jurado deu o veredito dele, os jurados, né, deram os votos dele, foi determinado o veredito pelo júri, o juiz ele não pode passar por cima desse veredito, o juiz não pode discordar do veredito do júri, ele é soberano, o júri decide aquele crime, tá ok? Outra coisa também que é assegurado, aqui tá errado, tá, gente? A linha D, ficou errado aqui. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Foi o que eu falei, né? O júri julga todos os crimes dolosos contra a vida. Então, aqui foi o tribunal do júri. Ah, gente, aqui. Crime dolosos contra a vida não é só homicídio, tá? É homicídio, infanticídio, aborto, tá? Tá lá no Código Penal. 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Gente, muito importante isso aqui, tá? Isso também eu acho que vocês vão ver em direito penal. E aqui tá falando que para eu ter um crime, eu tenho que ter uma lei anterior, tá? Então, eu tenho o cometimento do ato. Para aquilo ser crime, tem que já existir uma lei. Eu não posso cometer um ato e uma lei posterior falar que aquilo é crime e eu ser condenado por um crime, não, tá? Então, quando eu cometo um ato, para aquele ato ser crime, já tem que estar estabelecido anteriormente na lei que aquilo é crime, tá? E aqui tá falando também que não há pena sem prévia combinação legal. Então, também a pena tem que estar estabelecida na lei. Se não tiver pena estabelecida na lei, eu não cumpro pena, tá bom? Então, o próximo aqui, ó, 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, o que acontece? A lei penal, eu tenho uma lei, por exemplo, o Código Penal, ou uma outra norma, vamos pegar outra. Tem, por exemplo, que define os crimes, tráfico, os crimes hediondos, né? Eu tenho essa lei e essa lei ela não pode retroagir, ela não volta aos crimes que foram cometidos antes dela, tá? Ela só volta se for para beneficiar o réu. Então, por exemplo, eu tenho um ato cometido hoje, tá? E tem uma lei que foi proposta, uma lei penal que tem a combinação de penas, que foi proposta, que foi aprovada, que foi promulgada depois desse crime. Então, essa lei penal, ela estabelecia, por exemplo, uma pena de 10 vezes o valor da outra pena. Então, essa pena que ela não retroage para prejudicar o réu, tá? Mas se essa lei, ela, por exemplo, ela falar que a pena desse crime que eu cometi, ela tinha que ter sido menor, então essa lei aí sim, ela retroage e diminui a pena, tá? Então, a lei só volta atrás para beneficiar o réu, tá bom? Então, beleza, próximo. 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, gente, se a gente tem como princípio a dignidade da pessoa humana, lógico que tinha que vir aqui como garantia falando que a lei vai punir qualquer discriminação ou atentado às liberdades e direitos fundamentais, ok? É mais que óbvio esse aqui, tá? Então, vamos lá pro 42. Calma que tá chegando, gente. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Gente, super importante, eu adoro cobrar isso aqui em prova, né? É insuscetível, é inafiançável, imprescritível. E lá na questão eles colocam lá que é insuscetível de graça e anistia e pede pra você marcar se tá certo ou se tá errado. Então, racismo é inafiançável, ele não aceita fiança. Se a pessoa for presa em flagrante por racismo, ela é levada ao delegado e o delegado ratifica o flagrante, não pode estabelecer fiança. E também ela é imprescritível. Se eu cometi o crime de racismo hoje, daqui a 20 anos o crime tá valendo ainda, eu ainda posso ser preso por racismo, tá? Então, vamos pro próximo. É o 43. A lei considerará crimes inafiançáveis
insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondo, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, a lei considera esses crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. A graça e a anistia são espécies de perdão do crime, tá? Então, não existe perdão do crime para os crimes de tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. Então, para a gente gravar quais são esses crimes insuscetíveis de graça ou anistia e inafiançáveis, a gente tem um mnemônicozinho também, que é o 3TH, tá? O primeiro T, tráfico, o terceiro T, terrorismo, o terceiro T, tortura e o H de hediondos. Então, 3TH, tá? Então, esses crimes são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. O racismo, ele é inafiançável e imprescritível, tá bom? Então, bora pro próximo. 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então, aqui a gente viu lá na frente que a gente não pode ter associações paramilitares. E aqui também está prevendo que os crimes de grupos armados contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático, esses tipos de crimes vão ser inafiançáveis e imprescritíveis, tá? Então, vamos lá, a gente tem como crime inafiançável e imprescritível o racismo e também a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e contra o Estado. E tem os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, que são os 3TH, tráfico, tortura e terrorismo e os crimes hediondos, ok? Então, bora pro próximo. Aqui tem uma tabelinha, né, de recordar. Aqui, inafiançáveis, então, olha que não vamos olhar na tabelinha, né? Todos os crimes são inafiançáveis, imprescritíveis são somente o racismo e a ação de grupos armados, né? E insuscetíveis de graça e anistia são os 3TH. Então, todos eles são inafiançáveis, tá bom? Então, aqui a gente tem uma coisa semelhante. Tabelinha vai ficar mais fácil de vocês gravarem, tá, gente? Agora o 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra ele executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, vamos lá, gente. Aqui está falando que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, se eu cometo um crime, eu sou responsável por aquele crime. Essa pena não pode passar para os meus filhos, tá? A não ser que eu tenha a obrigação de reparar um dano, tá? Ou a decretação, por exemplo, de perdimento de bens. Aí, quando há decretação de perdimento de bens, ou eu tenho que reparar um dano, que são coisas de cunho patrimonial, aí sim eu passo essa pena para o meu sucessor, para quem vai receber a herança, contudo, na medida da herança que ele receber, tá? Então, na verdade, ele não sofre uma sanção, né? Se a gente for pensar assim, ele só tem que pagar de acordo com o patrimônio que ele receber. Então, ele não vai tirar do patrimônio dele mesmo para pagar, ele vai tirar da herança para ressarcir o dano, ou se for o perdimento de bens, ele perde aquele bem da herança, tá? Então, a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos, somente o condenado é que cumpre, tá? Os herdeiros não. Próximo, 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
Então, aqui está falando que a pena é individualizada. Individualizada, cada um recebe uma pena de acordo com critérios analisados individualmente. Então, duas pessoas podem cometer o mesmo crime e receber penas diferentes, tá? Por causa da análise dos critérios individuais. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, aqui está definindo quais os tipos de pena. Aí aqui a gente tem um mnemônicozinho também para vocês, ó. Preso perde primo. Preso perde primo, tá bom? Então aqui, ó, privação ou restrição da liberdade. Então aqui, privação ou restrição da liberdade, que é o PRI. Perda de bens, que é o PERD. A multa, que é o MU. Prestação social alternativa, que é o PRE, e o ZU, que é a suspensão ou interdição de direitos, tá bom? Então, preso perde primo, preso, prestação social alternativa, ZU, suspensão ou interdição de direitos, que perde, perda de bens, PRI, de privação ou restrição da liberdade, e MU, de multa. Tá? Então, essas são as penas. Próximo inciso. 47. Não haverá penas. Então, no Brasil, não existem esses tipos de penas aqui. Então, primeiro, não há pena de morte. Regra, exceção em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Então, a regra é que não existe pena de morte, mas tem a exceção, que é em caso de guerra declarada, seguido o artigo 84 da Constituição Federal, tá? Então, também a gente não tem pena de caráter perpétuo, não existe pena para o resto da vida, tá bom? E também a gente não tem pena de banimento, a gente não bane as pessoas, não existe essa pena. E também não existem penas cruéis. Aqui também tem um mnemônicozinho para guardar quais as penas que não existem, que a gente não aceita no Brasil. Então, a gente não aceita no Brasil a morte acabar com o trabalho. Morte acaba com o trabalho. Então, morte, que não há pena de morte. O K de caráter perpétuo. O BA de banimento. O C, né, do com ali, mas vai ser C de cruéis. E o trabalho de trabalhos forçados, tá? Então, mínimo únicozinho para vocês. Morte acaba com o trabalho. Vamos lá, 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então, a gente deveria ter estabelecimentos para crimes, né, de acordo com a natureza do delito. Então, se é um delito mais grave ou um delito mais brando. E a gente também deveria ter estabelecimentos diferenciados para sexo e idade do apenado. O que muitas vezes não ocorre, né, gente? Mas tá lá na Constituição, deveria ser assim. 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Isso aqui é importante, tá? Prova de polícia, isso aqui costuma ser cobrado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Se eu tenho como fundamento a dignidade da pessoa humana, então essa dignidade da pessoa humana também se estende aos presos e ele também tem direito à sua integridade física. Em 50, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, as presidiárias, elas têm um aspecto importante que é, durante o período de amamentação, elas permanecem com seus filhos. O 51, nenhum brasileiro será extraditado. Então, brasileiro não é extraditado. Regra, exceção, se ele for naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, vamos destrinchar esse artigo aqui. Brasileiro nato
nunca é extraditado. Brasileiro nato nunca é extraditado, jamais é extraditado. Tá certo, viu? Mesmo que venha com essas expressões, né, que são expressões generalizadas, né, e que a gente tem a mania de marcar lá, que às vezes entende como errado, se vier isso na sua prova, tá certo. Brasileiro nato nunca é extraditado, jamais é extraditado. O brasileiro naturalizado, ele vai ter 2 casos que ele vai ser extraditado. Se ele cometeu um crime antes da naturalização, ele vai ser extraditado, ou mesmo depois da naturalização, se ele cometer o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ele vai ser extraditado. Tá? Então vamos para o 52. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Vocês lembram que a gente já falou antes, né? Que a gente concede asilo político? Então, a gente concede asilo político, então também aqui é só um reforço, né? Não vai ser extraditado o estrangeiro por crime político ou crime de opinião. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Tá? Então, para eu ser processado, eu tenho que ser processado ou condenado pela autoridade competente. Se eu sou condenado, por exemplo, por um juiz, mas esse juiz ele não é competente, essa condenação ela não vale, tá bom? 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, para eu ter o perdimento de bens decretado, para eu perder bens ou para eu perder o meu direito à liberdade, eu tenho que ser julgado anteriormente, tá? Eu não tenho perdimento de bens ou a restrição da minha liberdade sem um julgamento, sem ter ampla defesa contraditória. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Então, tanto num processo judicial quanto num processo administrativo, eu tenho que assegurar às partes o direito à ampla defesa e o contraditório. O contraditório é aquele direito que eu tenho de rebater o que a pessoa falou. E a ampla defesa é de apresentar qualquer tipo de prova lícita durante o processo, tá bom? Então, 56 agora. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Acabei de falar, né? A gente pode apresentar qualquer tipo de prova lícita, é a ampla defesa, mas as provas ilícitas, elas não são aceitas, tá aqui na Constituição Federal. Aqui o princípio da inocência, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, uma pessoa, ela só é considerada culpada, ela só é considerada o autor do crime depois de uma sentença transitada em julgado. Durante o processo, ele não é culpado, ele é réu, tá? 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, se eu parado por uma autoridade, ela me pede a minha identificação e eu me identifico, eu não vou ser submetido à identificação criminal. Tá? Agora, se existe alguma dúvida sobre aquela identificação civil minha, eu posso ser submetida à identificação criminal. Tá? 59. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Gente, aqui também é matéria de penal, mas eu vou dar uma pinceladinha só. Então, eu tenho os crimes de ação penal pública e tem os crimes de ação penal privada, tá? Os crimes de ação penal privada, eu necessito movimentar o judiciário. Os crimes de ação penal pública, o Ministério Público é que toma providência, tá? Eu não preciso demandar, eu não preciso movimentar o Estado para tomar providência. Então, aqui está falando que nos crimes de ação penal pública, quando o Ministério Público ele deixa de tomar providências, e aquela ação deixa de ser movimentada, o particular, ele mesmo pode movimentar o Estado para tomar providências, tá? Então, vamos lá. 60, né? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social
ou exigirem, tá? Então, a lei, ela não restringe, não pode restringir publicidade de atos. Os atos processuais, eles são públicos, a regra, mas eu tenho exceções, tá? É quando eu for defender a intimidade ou o interesse social. Então, por exemplo, eu tenho uma ação ajuizada de reconhecimento de paternidade. Em regra, seria uma ação pública, tá? Os atos processuais seriam públicos, mas se aquilo ali, se eu precisar resguardar a intimidade, os atos processuais, eles vão ser sigilosos, ok? Então, vamos para o próximo. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, para eu ser presa, eu tenho que ter cometido, eu não, né, gente? Para alguém ser preso, ele tem que ter cometido um crime e ele tem que ser preso, ele tem que ser detido em flagrante, aí ele vai ser preso. Ou também ele pode ser preso por uma ordem escrita, por um mandato de prisão, né, fundamentado por uma autoridade competente. A autoridade que expede o mandado de prisão também, ela tem que ser autoridade competente. Se quem expediu o mandato for autoridade incompetente, esse mandato ele não é válido, tá bom? E também existem as ressalvas, né? Essa é a regra que a pessoa só vai ser presa em flagrante delito ou por ordem judicial escrita. Mas eu tenho as exceções, que são as transgressões disciplinares militares, tá? Então, quando eu tenho uma transgressão disciplinar militar ou um crime militar, eu posso ser, a pessoa pode ser presa fora do flagrante ou mesmo que não tenha uma ordem judicial escrita, tá? E depois estão querendo acabar com a previdência dos militares, né, gente? 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicado. Gente, quem faz esse tipo de comunicação normalmente é a autoridade policial, delegado, tá bom? Então, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz, porque o juiz ele vai decidir se aquela prisão ela é legal ou não, tá? E também vai ser comunicado à família do preso ou alguma pessoa que ele indicar. Tá? Então, o próximo é o 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Então, no momento da prisão, o preso ele tem que ser informado dos seus direitos constitucionais, entre eles de permanecer calado e de ter assistência do advogado e da família. Tá? O 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, quem faz a prisão ou quem faz o interrogatório do preso tem que se identificar a ele. O 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Gente, vamos prestar atenção. Aqui está falando da prisão ilegal. A prisão ilegal, ela é relaxada. Eles podem trocar isso na prova, tá? Pode falar assim que a prisão ilegal pode ser revogada, tá? Não é revogada, ela é relaxada. Se ela é ilegal, a prisão é relaxada, tá bom? O 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, tá? Então, ninguém vai ser mantido preso se aquele crime admitir a liberdade provisória, tá bom? E essa liberdade provisória pode ser com ou sem fiança. É uma garantia, né, ao direito de liberdade. Então, se a lei estabelece que para aquele caso pode ser arbitrada a liberdade provisória, ela vai ser arbitrada mediante fiança ou não, dependendo dos casos, tá? Aqui o 67, não haverá prisão civil por dívida. Não existe prisão civil por dívida, regra. Não tem prisão civil por dívida, gente, não existe prisão por dívida. Então, se eu devo a alguém,
eu não posso ser preso por isso. Se eu devo o Estado, eu não posso ser preso por isso, tá bom? Mas existe a exceção, que é no caso do devedor de alimentos. O devedor de alimentos, ele pode ser preso. Aqui também nesse inciso traz o depositário fiel, né? Que o depositário infiel, desculpa. O depositário infiel, ele poderia ser preso, tá? Por causa de dívida, né? Mas a prisão do depositário infiel, ela não existe mais, porque a gente assinou o Tratado de Direitos Humanos, e esse tratado ele estabelece que o único tipo de prisão civil aceitável é a prisão civil por débito alimentar. Tá? Esse inciso ele não foi revogado, mas as leis as leis infralegais, elas não podem mais estabelecer meios de prisão do depositário infiel. Então isso aqui virou uma coisa sem execução, tá? A prisão civil do depositário infiel, ela não existe mais. Então, a única prisão civil que existe é a prisão do devedor de alimentos, tá? Tá até falando aqui, ó, na apostila, né? Que quando o Brasil aderiu ao Pacto São José da Costa Rica, a prisão civil do depositário infiel, tá errado aqui, do depositário infiel deixou de ter aplicabilidade. Atualmente é ilícita, tá? Contra a lei, a prisão civil do depositário infiel. Vamos lá pro 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, tá? Então, o habeas corpus é para resguardar liberdade de locomoção por abuso de poder ou por ilegalidade, tá bom? Então, se eu tenho a restrição da minha liberdade de locomoção e essa restrição ela foi feita de forma ilegal ou de forma abusiva, eu posso usar o remédio constitucional que chama habeas corpus, ok? Isso é importante. Tá? O 69, conceder-se-á mandato de segurança. O mandato de segurança serve para proteger direito líquido e certo. Então, já tem que ser um direito certo. Eu já posso exigir aquele direito também. Então, o mandato de segurança é para proteger um direito que eu já posso exigir e ele também é certo, ele já é determinado. Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, o mandato de segurança ele vai servir para um direito que eu não amparo por habeas corpus, que é o direito de liberdade de locomoção. Então, quando se tratar de liberdade de locomoção, eu não impetro o mandato de segurança, e também quando for habeas datas, que é o direito à informação, eu também não impetro o mandato de segurança. Então, para a liberdade de locomoção, liberdade de informação, não impetro o mandato de segurança. Eu impetro para o direito líquido e certo, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, tá? Então, eu vou impetrar um mandado de segurança para direito líquido e certo, tá? E desde que a autoridade coatora seja um agente público ou pessoa jurídica no exercício de atividade de atribuições do poder público, ok? Então, quando for uma pessoa jurídica, ela pode cometer um abuso e eu impetrar um mandato de segurança para ela se ela estiver exercendo atribuições do poder público. Por exemplo, posso impetrar um mandato de segurança, por exemplo, contra a CEMIG, porque ela presta uma atribuição pública, tá? E também eu impetro um mandato de segurança contra funcionários públicos, né? Contra a autoridade pública, tá? E para garantir um direito líquido e certo. O 70, o mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por... Então, eu tenho um mandato de segurança individual e tenho um mandato de segurança coletivo. O mandato de segurança coletivo, ele pode ser impetrado por duas pessoas, né? O primeiro é o partido político com representação no Congresso Nacional. Então, pode ser impetrado o mandato de segurança coletivo por partido político,
mas ele tem que ter representação no Congresso Nacional, tá? Tem que ter alguém representando ele lá no Congresso Nacional. E também eu posso impetrar um mandado de segurança coletivo. Quem pode impetrar também é a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, no caso das entidades de classe, associações, elas têm que ser legalmente constituídas em lei. Então, elas têm que obedecer à Constituição, o ato de constituição delas, né, tem que ser legal e prevista em lei. E elas também têm que estar em funcionamento há pelo menos um ano. Pelo menos um ano, tá, gente? Isso também, às vezes, costuma cair em prova. Vamos lá pro 71. Conceder-se-á mandato de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, o mandato de injunção, ele é impetrado quando houver a falta de uma norma regulamentadora que me assegure o exercício de um direito ou liberdade, tá bom? Então, por exemplo, no caso dos funcionários públicos, né, eles tinham o direito de greve assegurado pela Constituição, mas não tinham uma norma regulamentadora. Então, eles impetraram um mandato de injunção. Hoje isso já é esclarecido, né? Já tem decisão dos tribunais superiores que fala que vai ser aplicado a mesma lei de greve geral, também vão ser aplicadas aos servidores públicos, enquanto não é editada uma lei específica. Tá? E aqui agora o 72, conceder-se-á habeas data. Então, quando que eu concedo habeas data? A gente vai lembrar que é sempre para o direito à informação, tá? Mas eu tenho dois casos. A, para assegurar o conhecimento de informações. Então, primeiro caso, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Você lembra que eu falei que a gente tinha lá atrás o direito à informação, né? Que isso era contra órgãos públicos, não podia ser contra entidades particulares, né? Então aqui está falando que o habeas data ele é para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, tá? E constante de banco de dados ou de registro de entidades públicas, tá bom? E também o segundo caso para habeas data é para retificação de dados. Ó, gente, outra coisa pode trocar na prova aqui, tá? É retificação por ratificação. Ratificação é você confirmar e retificação é você corrigir. Nesse caso aqui era para correção de dados, tá bom? Então, eu impetro o mandado de segurança sempre que eu quiser corrigir algum dado relativo a mim. Então, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, eu também posso recorrer ao mandado de segurança para retificar dados, tá bom? E 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus de sucumbência. Esse aqui é muito importante, tá, gente? Ele fala da ação popular. Para que serve a ação popular, né? Ele tá falando aqui, olha, para anular ato lesivo ao patrimônio público ou ato lesivo de entidade de que o Estado participe. Então, se uma entidade que o Estado participa comete um ato lesivo, também eu posso impetrar a ação popular. E também para ato lesivo ao patrimônio público, também posso impetrar a ação popular para ato lesivo à moralidade administrativa,
para ato lesivo ao meio ambiente e para ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Aqui eu estou resguardando direitos coletivos, né, gente? Você lembra que eu falei para vocês dos direitos de terceira dimensão? Então aqui eu estou resguardando direitos coletivos, a ação popular para resguardar direitos coletivos, tá bom? E o autor da ação está falando que ele é isento de custas processuais, ele não paga custas processuais, porque ele está defendendo um direito coletivo, a não ser que fique comprovado que ele entrou com uma ação agindo de má fé, tá? Então, por exemplo, uma empresa, ela está lá cumprindo os requisitos dela para a instalação, e a pessoa entra com mandato, com ação popular, falando que está danificando o meio ambiente, tá? Só que a intenção dela, na verdade, é só paralisar a instalação da empresa. Então, se for comprovada a má-fé dela, ela paga as custas processuais e os honorários sucumbenciais, os ônus sucumbenciais. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Gente, todo mundo tem direito à defesa, né? E aqui, quando a pessoa ela comprova que ela tem insuficiência de recursos, que ela é hipossuficiente, tá? O Estado ela tem que assegurar essa defesa para ele, né? Que são os defensores públicos, tá bom? Então, próximo, 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, tá falando aqui que o Estado ele tem o dever de reparar quando a pessoa for condenada por erro judiciário, tá? Ou ainda quando ela ficar preso por tempo além do tempo previsto na pena dele, tá bom? 76, né? São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. A, o registro civil de nascimento. B, a certidão de óbito. Então, a Constituição, ela prevê no artigo 5º que quem for hipossuficiente, quem for reconhecidamente pobre, tem gratuitamente o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, ok? Então, próximo, 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, atos necessários ao exercício da cidadania, habeas corpus e habeas data, eu não pago nenhuma taxa por isso, eles são gratuitos, tá? O 78. A todos no âmbito judicial e administrativo, então, âmbito judicial e âmbito administrativo, tá? São assegurados a razoável duração do processo. Então, aqui eu tenho o princípio da duração razoável do processo, tá? E os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial, eu busco a razoável duração do processo, tá? Para que esse processo não tenha um prazo muito estendido, né? Não durem décadas ou anos. O que, na verdade, não acontece, né, gente? Isso, a gente tem processos aí que duram décadas, né, para ser resolvidos. Mas não é o desejado, não é o esperado, tá? E atualmente até o judiciário está buscando algumas tecnologias, né, inovar de forma que ele consiga resolver mais demandas em menos tempo. Dá, né, efetividade para esse direito assegurado aqui na Constituição, tá? Vou lembrar aqui também que a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação não quer dizer pular etapas, tá? A pessoa ela tem direito à razoável duração do processo, mas ela tem direito a um processo completo, a um processo justo, tá? Não quer dizer que o judiciário ele pode correr com o processo a ponto de pular etapas, tá bom? Então, próximo. Próximo não, acabou, né, gente? Esse é o último. Agora vamos para os parágrafos. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, tá? Isso quer dizer que ele não precisa de nenhuma outra norma que regulamente, que dê efetividade para esses direitos. A partir do momento da promulgação da Constituição, esses direitos já estão valendo, tá? Então, eles têm aplicação imediata, eu tenho que garanti-los de imediato, eu não tenho nem que fazer nenhuma lei para regulamentá-los,
tá? Para torná-los efetivo. Então, a partir do momento que está posto aqui, eu já posso cobrar o meu direito, tá bom? E isso aqui é importante, às vezes é cobrado em prova também, tá? De aplicação imediata. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, pode ser que eu tenha direitos e garantias fundamentais que não estejam expressos na Constituição, que estejam expressos em outras normas, ou que estejam expressos em tratados ou pactos internacionais, como é o caso do Pacto São José da Costa Rica, né, que aboliu a prisão civil de depositário infiel. Então, como o tratado aboliu e a gente também aderiu a esse tratado, né, na verdade, as nossas normas infraconstitucionais, elas não dão mais prosseguimento a esse tipo de processo. Então, o depositário infiel, ele deixou de ter efetividade, a prisão, né, do depositário infiel deixou de ter efetividade. Tá vendo? É um direito e garantia constitucional, direito e garantia fundamental expresso fora da Constituição, tá bom? Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, gente, eu posso alterar a Constituição através das emendas constitucionais. E quando o Brasil ele é signatário, né, e de um tratado ou de uma convenção, e esse tratado ou convenção ele é recepcionado em cada casa do Congresso, né, em 2 turnos por 3/5 dos votos, ele tem força de emenda constitucional. Então, ele altera a Constituição. Ele altera a Constituição Federal, então. Tá bom? Então, bora lá. Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então, se o Brasil manifestar adesão a algum Tribunal Penal Internacional, ele se submete também à jurisdição dele, tá ok? Então, vamos para uma questão. Vamos lá, exercício 23. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Por isso, nela, ninguém pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou... Então, quais são os casos que eu posso invadir a casa de alguém, né? Vamos relembrar? Flagrante delito, em caso de desastre, para prestar socorro ou por mandato judicial durante o dia, né? Então, vamos lá para as alternativas. Então, aqui, alternativa A, para prestar socorro em caso de desastre ou para cumprir determinação judicial. Vamos ver as outras questões, como que estão, tá? B, desastre, né, salvo em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia ou à noite, por determinação judicial. Alternativa C, desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Em caso de flagrante, né, o delito, ou para prestar socorro, ou em qualquer hora do dia ou da noite, mediante determinação judicial necessária esta, mesmo em caso de desastre. Então, a gente tem 3 hipóteses aqui, tá, gente? Olha para você, olha aqui. A gente tem, por exemplo, em caso de determinação judicial, só, não colocou o horário. Colocou aqui que durante o dia ou à noite, no caso de determinação judicial. E colocou aqui também durante o dia ou qualquer horário, né, mediante determinação judicial, e também falou que é necessária determinação judicial em caso de desastre. Em caso de desastre não necessita, né, da determinação judicial, e quando eu for invadir a casa de alguém por determinação judicial, tem que ser durante o dia, né? Então a alternativa que tem isso aqui é a alternativa C. E para completar a frase lá, ó, fica assim, ó, né, por isso, né, lá na questão aqui, ó, na alternativa, por isso, nela ninguém pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre,
ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Certinho, é a alternativa C, de casa, tá? Então, aqui a gente encerrou a aula do artigo 5º. Eu espero que vocês façam mais questões, tá, gente? Quem quiser adquirir a nossa apostila, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Lá tem mais questões, tá? E tem o conteúdo também que a gente trabalhou aqui nessa aula, tá?